Querido Pai, exaltado seja o Senhor. Rica e maravilhosa a presença. Espírito fluindo em nosso meio. A graça poderosa ministrando aos nossos corações. Tu és fiel, digno. Palavra vem do Senhor. Toda a honra e toda a glória te apresentando a essa noite, a presença do teu Espírito, a tua graça que flui, que nos capacita, que nos ensina, que nos instrui e nos faz guiar segundo o teu propósito, segundo a tua boa vontade. Obrigado, Pai, a membresia da igreja, o grupo, o casal pastoral, toda a equipe, toda a igreja, pegando junto, fortalecendo e engrandecendo o nome do Senhor, te dizendo: bendito é o nome de Jesus. Obrigado, Pai, por essa noite poderosa em Deus. Nós te agradecemos e te bendizemos ao nome do Salvador Jesus Cristo. A igreja do Senhor diz: graça e paz, igreja. Boa noite. Olha para quem está ao teu lado, diz: boa noite, meu irmão. Diga: você nasceu para o sucesso. Diga: nós, corpo de Cristo, cheio da graça, cheio do amor, nascemos para o sucesso, nas mãos do Senhor. Quem pode dar uma glória a Deus? Quem pode se sentar? Louvado seja Deus. Grupo Louvor, obrigado. Já daqui a pouco a gente se encontra. Daqui a pouco vocês retornam para cá. Quero externar o agradecimento ao Espírito Santo. Quantos confiam no Senhor? Quantos confiam na sua palavra? Quantos creem que você é salvo? E a sua família também? Louvado seja Deus. Também concordo com o que nós estamos declarando aqui. Então eu quero externar o agradecimento a Deus por essa igreja amada, na vida do casal pastoral, pastor Márcio Magalhães, sua esposa Cris está aqui, a oportunidade que é me dada para ministrar a palavra que não é minha, não é sua, mas vivemos por ela, nos movemos por ela, e ela vai fazer o efeito que ela foi designada para essa noite, na minha vida, na sua vida e para quem está nos assistindo também. A graça do Senhor vai fluir de uma forma poderosa. A igreja desse tempo, ela está sendo saculejada, está sendo mexida. Deus está desenvolvendo e está colocando a igreja numa posição para que ela corra a sua carreira, aquilo que Ele propôs, porque Jesus está voltando, igreja. Talvez a gente nem termine esse culto, talvez a gente nem volte domingo aqui. Pode ser que o sinal da trombeta soe agora pela noite e nós temos todos que estar ao Senhor para sempre. Amém, igreja? Em nome de Jesus Cristo. Eu vou pedir, pastor André, vem cá, por favor. Faça a gentileza aqui. Toda vez que eu subo aqui, eu fico nervoso. Ore por mim aqui, por favor. Já comecei, já estou nervoso. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Nós te rendemos graça pela vida do pastor Silvio. Obrigado, Pai, que ele flua, que o Senhor flua através do teu Espírito Santo, que ele seja usado como ferramenta, Pai, nessa noite, e que traga o que tu queres para a tua igreja, Pai. Aleluia. Que não saia nada da boca dele, mas que seja guiado por teu Espírito, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor. Louvado seja Deus, mais uma vez. Eu tenho uma ministração que o Senhor me falou, e o tema, já passei para a mídia, o tema é divino chamado. Divino chamado. Seria a mensagem para hoje, para você que tem um chamado, que nós todos temos. Vamos falar dos chamados. Certamente tocaremos alguns dons, mas também no Ministério da Reconciliação, o Ministério da Palavra. Então, todos nós. E você que chegou essa noite aqui, talvez você ainda não tenha Cristo, talvez você receba, se você aceitar assim a palavra e aceitar ficar com Ele, aceitar viver para Ele, saiba que quando você diz sim, já há uma responsabilidade pelo propósito que Ele tem para você. Amém, igreja? Todos nós, não há exceção de que não temos um chamado. Todo o corpo de Cristo, ele tem uma utilidade. E aprove a Deus colocar cada um da forma que Ele quer, como Ele quis, é da forma dEle. Então, todos nós temos um chamado. Então, cada um, independendo dos 5 dons ministeriais, o apóstolo, o profeta, o evangelista, pastores e mestres, independente desses 5 dons, nós temos um chamado também da reconciliação
e de enviar a sua palavra. Amém, igreja? Eu quero começar subindo um texto no capítulo 37, versos 1 do livro de Ezequiel, Velho Testamento. Capítulo 37, versos 1, nós vamos fundamentar essa palavra no capítulo 37, versos 1 do livro de Ezequiel. Aleluia, glória a Deus. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, versos 1. Só vou ler esse versículo. Foi orado, nós vamos falar. Vamos fluir segundo o Espírito. Capítulo 37 do livro de Ezequiel, verso 1. Diz as Escrituras, está aqui. Diz as Escrituras assim: veio sobre mim a mão do Senhor. Não foi a mão de qualquer pessoa, mas foi a mão do Senhor. Está dizendo aqui o profeta. Ele me levou pelo Espírito do Senhor, Espírito Santo, e me deixou no meio. Não foi na ponta e nem no final. Ele deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Amém, igreja? Divino chamado. Segundo esse texto de Ezequiel, o profeta, ele está revelando algo. É um homem que foi chamado. Se você vê a trajetória dele, ele estava falando de um lugar onde ele estava exilado. Ele não estava no lugar confortável. Nem em Jerusalém ele estava. Ele é contemporâneo de Jeremias, de alguns outros profetas, inclusive de Daniel, inclusive de Sadraque, Mesaque, Abdenego. Ele contextualizava esse período. E nesse período nós estamos aproximadamente, não é o exato, mas entre 20 e 25 anos já de exílio. Ele vai começar o seu livro, no primeiro capítulo, no verso 1, que diz assim, vou falar literalmente como está escrito: aconteceu que no 30º ano, do 5º dia, do 4º mês, estava eu quem? Ezequiel, no meio dos exilados, defronte ao rio Quebar. Vi os céus se abrirem, e uma visão, e uma voz que dizia: filho do homem, põe-te de pé, que eu falarei contigo. Deus já começa a tratar comigo a questão profética, que se você está passando algo, uma angústia, algum problema, uma situação adversa, o lugar não é ficar prostrado, a não ser que seja para orar. A não ser que seja para orar. Chega de ficar mais e lamentando e dizendo que é a telha que coçou as feridas de Jó. Chega de sair. Caso contrário, Deus não vai falar com você. Ele falou bem claro: o filho do homem, o lugar que Ezequiel estava não era nada agradável. Esse lugar, Quebar, era um afluente do rio Eufrates, que ficava na região da Mesopotâmia, parte da Babilônia, lugar de refugiados que estavam ali de Jerusalém, ou seja, estavam presos, sitiados. Eles não podiam sair dali. E até então eu até perguntava se ele era contemporâneo de Daniel. Se ele, por que eu não vi ele de frente ao rei Nabucodonosor, Beltesazar? Por que razão ele não viu Ciro? É porque a região que ele estava era exilada, mas não tinha acesso ao trono da Babilônia. Por isso que ele não se envolveu, mas Deus usou ele a si mesmo, nesta região. E a gente vai acompanhar, não dá para falar todos os versículos, vamos acompanhar versículos a versículo. Deus começa a falar, fala para eles e dá uma profecia que serviu para mim e serve para você ainda hoje, que é aquela profecia que diz: porém um espírito novo, e tirarei o coração de pedra, e dar-te-ei um coração de carne. Foi o que eu e você recebeu, um espírito novo e um coração de carne. Foi profetizado através da vida desse homem. E nós vemos esse homem agora, já no capítulo 37, com aproximadamente uns 35, 37 anos, aproximadamente a sua idade. E esse homem agora, ele vê uma visão de Deus. E a Bíblia diz assim que veio a mão do Senhor. E quando a mão do Senhor veio, levou pelo Espírito, está bem claro que é o Espírito Santo. E diz: e me deixou no meio de um vale de ossos secos. Veja o que é um chamado. Muitas vezes, a gente imagina o nosso chamado, é até bom a gente crescer, fazer uma viagem à Europa, pregar no Reino Unido, na Inglaterra, França, Espanha. Legal, muito bom, ensinar no Rema,
tem em Portugal, que tem na Inglaterra. Muito bom. Mas pode ser que o mesmo Deus, pode ser também que leve você para Cabul, Afeganistão. Pode ser também que ele leve você para um lugar onde é de difícil acesso, que seria uma sentença de morte, que é o país da Coreia do Norte, que é totalmente fechado. Entre a janela 10 e 40 é o pior, que é mais difícil de se entrar, embora que as portas do inferno não prevalecem. Pode ser que ele tire você e também possa levar para lugares como Mauritânia, parte da Ásia, a própria Índia, que não está nada fácil pregar o Evangelho, outros países, o próprio Iraque, a região onde ele está agora, porque a Babilônia, outrora, era a nação iraquiana, outrora a Babilônia, hoje é Iraque, ou Irã, pode ser, ou pode ser que pode levar você aqui mesmo. Eu estou falando de divino chamado, e o profeta recebe um chamado, e Deus pega ele numa visão, e não colocou no lugar confortável lá em Jerusalém, ou até em outra nação. Ele coloca ele no meio. Meio é lugar de decisão. Meio é ponto de decisão. Ou você vai regressar, ou você vai avançar. Você só tem essa opção. E ele coloca ele no meio do vale de ossos secos. E Deus trata com ele e diz para Ezequiel: poderá esses ossos reviver? E ele dá uma palavra, e ele pergunta ao Senhor, e ele responde: Senhor, tu sabes. E Deus volta para ele a palavra e diz: então profetiza esses ossos. Quantas vezes escutamos essa ministração aqui, em outras igrejas, quantas e quantas vezes? A direção que Deus me deu não é a questão do vale dos ossos secos, eu não vou me deter, por isso que eu não leio todo o capítulo. Não é a questão que está falando de Israel, isso aponta hoje para um homem caído, aponta para uma pessoa que está na droga, aponta para uma pessoa que está em uma situação adversa, longe de Deus, aponta para isso. Mas o que me traz aqui é o chamado, e eu e você tem um chamado, e algumas coisas eu vou falar da minha vida, algumas coisas eu vou trazer da minha vida, dizer dessa forma: olhe para mim, e outras vou falar aqui da palavra. Há anos atrás, aproximadamente 8 anos atrás, recebi um chamado, estava confortavelmente na igreja, com ar-condicionado, uma igreja bonita como essa, um ambiente legal, tudo, ministrava a palavra, dirigia a palavra. Em certo momento, o pastor, presidente do ministério que eu estava, ele disse: Deus falou comigo para você ir para Itamaracá. São 45 quilômetros, ida, 45 volta. Eu não tinha nem carro. Eu orei e disse: eis-me aqui, Senhor. E eu fui para Itamaracá, passei 8 anos naquela igreja. Quando eu levava o ministro daqui para lá, o ministro que eu estava aqui, morava aqui na região metropolitana, ele dizia: você tem uma casa lá, né? Eu disse: não tenho casa não. Uma casa, um apartamento, dorme na casa dos irmãos. Também não. Até os irmãos cediam as casas, mas dificilmente a gente dormia lá. Não tem casa? E faz esse percurso 3, 4 vezes por semana? Eu digo: sim. Inclusive, muitas vezes eu trabalho em Boa Viagem, muitas vezes vindo de Boa Viagem até Itamaracá. Mas, olha, muitas vezes mesmo, minha esposa me acompanhou, sem contar aquele engarrafamento que a gente pegava ali na BR-101. Mas o chamado é importante. O chamado é a questão do amor. Foi Deus que chamou. Foi Ele que me chamou. Então o lugar não era confortável. A igreja não tinha uma estrutura, não tinha uma excelente estrutura, mas tinha um excelente Deus. Eu pregava, trazia ministro, levava a palavra, a gente era salva, a gente era batizada, o Espírito fluía, a gente era curada, gente foi para a glória, mas saiu da terra com salvação. Chamado de Deus ao Senhor. E Deus lá na frente falou comigo. Eu vim visitar essa igreja e Ele falou comigo. Eu estava nessa cadeira aqui. Ele disse: você vai servir a essa igreja e ao pastor daqui. Ele falou como eu estou falando aqui. E nesse momento eu me despedi da outra igreja. Foi um tempo, não vai dar para contar toda a história, e vim para cá e estou aqui até hoje, para a glória de Deus. Chamado. O chamado é algo que o nosso coração pulsa e é forte, para que a gente possa continuar, porque faz parte da nossa vida.
E nós temos que compreender, igreja, eu e você precisamos compreender, que nós não vamos dirigir para onde nós queremos, não. Deus pode usar o pastor Márcio aqui, como usa, e te direcionar coisas que você não quer. Lugares que você não está interessado. Mas a pergunta é a sua vontade ou a dele? O que é que prevalece? Se é a sua, igreja, você não está naquele contexto de Gálatas 2:20. Logo, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E o viver que vivo agora na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então agora quem vive, agora é Ele que vive em mim. Ele é meu Senhor. Ele tem um desígnio. Acredito que é João 15:14, né? Quando diz as Escrituras, diz: eu escolhi a vós outros. Não foi vós, perdão, começa assim. Não foi vós que me escolheste, pelo contrário, eu escolhi a vós outros, para que vades, e o quê? E dê frutos. Vá, eu escolhi, e o fruto permaneça para sempre. Para tudo quanto pedir ao Pai, o Filho vos conceda. Ou seja, não fui eu, mas Ele que me chamou. Foi Ele que me chamou. Não fui eu que quis aparecer ou querer a situação. Ele me convidou, Ele me designou. Eu estava de madrugada, assim que me converti, eu disse: Senhor, eu sei pela palavra, um pouco que eu aprendi, que o Senhor, naquele momento que o Senhor me chamou, que eu disse sim, amém. Se o Senhor vir agora, eu vou para o céu. Se eu sair dessa terra, céu. Sim, e eu vou fazer o quê? Daqui para lá, daqui para frente. O que é que eu vou fazer? Isso era quase 7 da noite, orando. Meia-noite, 11, 11h30, bate alguém lá em casa. Eu morava em casa na época. Começaram a bater. Eu fui lá. Quando abri a porta, um rapaz morava em frente à minha casa, o nome dele é Felipe. Ele começou a orar em línguas e disse: eu te chamo hoje para que esteja à frente de igreja, para que esteja ministrando a minha palavra. E essas coisas vêm se cumprindo, eu compreendi, eu entendi, e estou servindo ao Senhor, nesse período, no chamado que Ele tem me chamado, para exercer, com cuidado, com zelo. Erramos, sim, temos defeitos, temos falhas, mas uma coisa é certa, existe a misericórdia, existe o perdão, para que Deus seja glorificado, e avançarmos naquilo que Deus tem para nossas vidas. Então o chamado é algo fundamental para nossas vidas, tem que estar acima. Então nós precisamos entender que o profeta está dizendo que ele estava no meio de um vale de ossos secos. Observação: o período que eu tive em Itamaracá, mesmo distante, com chuva, com tanta deficiência, com tantas situações, guerra em presídio lá, situações, nunca tenho confiança disso, nunca reclamei a Deus: por que me colocaste aqui? Por que me tiraste de onde eu estava? Por que não me colocaste num lugar melhor? Nunca fiz isso. Deus sabe disso, que eu não estou usando esse adjetivo para parte. Sempre permaneci fiel à palavra, fiel ao que Ele me chamou, até os dias de hoje, procurando fazer. Chamado do Senhor, chamado que o Senhor nos tem dado, para nos fortalecer, para que a gente avance naquilo que Ele tem para mim e para você. A igreja está sendo sacolejada, está sendo movimentada pelos últimos dias, e nós devemos confiança e devemos estar convictos do que Ele nos chamou, o que Ele nos preparou. Ou seja, não é hora de retroceder, e nem tampouco de ficar parado. E se estiver prostrado, é para estar orando. Não é momento para isso aí. Momentos de avançar, é momento de crescer na palavra, desenvolver, participar dos cultos. Eu estive numa região de Gravatar, e o trabalho que eu ia fazer, encerrou para o almoço, eu parei em frente a uma igreja. Aí eu fiquei assim olhando, fiquei impactado. Dia de segunda-feira tinha 3 cultos, dia de terça, dia de quarta, eu digo: meu Deus, isso tudinho. Fiquei assustado. Nós temos aqui quinta, às vezes um sábado, e o domingo de manhã e domingo à noite, e ter essas conexões. Ou seja, vamos estar mais firme, quando puder, vamos estar na igreja, cultuando, preservando, em unidade do corpo, para a glória de Deus, em nome do Senhor.
cada vez mais firme. E agora eu vou levar o contexto da vida de Paulo. A vida desse homem, que é uma revelação e uma referência para nossas vidas, porque está aqui na Bíblia. E vendo a vida dele, nós vamos entender que não há desculpa para que nós não possamos, ou nós não saímos do propósito. Domingo passado, Adriano pregando a palavra, ele citou 2 textos bíblicos, entre tantos, mas um eu peguei aqui e vou citar agora para você. É o capítulo 13 de Atos, versos 1 e o versos 2. O verso 1 diz as Escrituras assim, diz: na Antioquia, ou na igreja de Antioquia, tinha profetas e mestres. Quem são esses profetas e mestres? Barnabé, Simeão, cujo sobrenome era Níger, e tinha Lúcio de Cirene, e tinha Colasso, de Herodes, o tetrarcas, e Saulo, é o verso 1. Tinha essa turma aí que é entre profetas e mestres. Continua o texto, versos 2. Estando eles, parado? Não. Estando ele servindo ao Senhor e jejuando, olha que tópico, servindo e jejuando, disse o Espírito Santo do Senhor: separai-vos para mim, Barnabé e Saulo, para a obra que eu tenho chamado. Onde é que aquela turma estava? Onde é que Lúcio estava? Onde é que Simeão estava? Servindo ao Senhor. E o que mais? Jejuando. A quem? Ao Senhor. Ligado na palavra, ligado na unção do Espírito. E nesse momento, por isso que eu disse, o Espírito está saculejando a igreja, observando cada um, e naquele momento, separa esse homem para a obra que eu tenho para com ele. Agora escuta bem, igreja, veja que referência. O apóstolo Paulo, muitas coisas eu poderia escrever aí, muitas coisas. Eu vou logo citar o 20, verso 24, do mesmo livro de Atos. Quando Paulo diz assim: eu, porém, não tenho minha vida preciosa para mim mesmo. Veja que coisa interessante. Eu, porém, não tenho minha vida preciosa para mim mesmo. Contanto, a coisa mudou. Contanto que eu cumpra a carreira que eu recebi do Senhor Jesus e o ministério da graça para testemunhar a glória de Deus. O valor da vida de Paulo é por causa do chamado. Era por causa do chamado. Não tenho minha vida preciosa para mim mesmo. Opa, contanto que eu cumpra a carreira. Então, para eu cumprir a carreira, ela é muito valiosa. Para eu cumprir a carreira que Deus me deu, que Jesus me deu, o ministério, a graça dele para testemunhar, ela passou a ser valiosa. Ela passou a ser gloriosa. Nós estávamos no capítulo 20, eu vou sair do capítulo 20 e vou para o 16, do mesmo livro de Atos. A partir do versos 8, não precisa abrir. Diz as Escrituras que Paulo está no lugar chamado Troade, entre Troade e Betínia, está esse lugar. Troade você encontra no capítulo 2 do livro de 2 Coríntios. Diz que quando Paulo chegou em Troade, logo se abriu uma porta no Evangelho, é o verso 14. Mas quando Paulo está em Troade e entre Betínia, a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus impediu dele pregar, impediu dele se locomover naquele lugar. Aquele não era o lugar que Deus estava querendo para Paulo. Aquele não era o lugar perfeito para Paulo, tinha outro lugar. E na mesma noite, é o verso 9 do capítulo 16 de Atos, depois você vai pregar lá. Capítulo 16, verso 9, diz assim, era de noite. À noite veio uma visão de Deus. Veio uma visão que aparecia um varão macedônio, estou falando literalmente, macedônio, que rogava, que implorava. Na visão que Paulo teve, que rogava, que implorava, que clamava, que pedia: passa a Macedônia e nos ajuda. É o que está escrito em Romanos, capítulo 8, verso 19. Há uma ardente expectativa da criação, aguardando a revelação dos filhos de Deus. Havia essa expectativa, e era uma visão.
E Paulo testificou no Espírito, foi Deus que me deu essa visão. E o que é que Paulo faz? Vai para Macedônia. Ele pega a sua equipe, ele pega Barnabé, pega os missionários, a segunda viagem de Paulo, a segunda viagem missionária, e segue para o local que ele não conhecia ainda, a Macedônia. Eu sei que o versículo, mas eu faço questão de mostrar aqui. Eu quero que a mídia mostre o capítulo 2 Coríntios, capítulo 7, verso 5. Coloca aí, por favor. Coloca aí. Paulo foi para onde? Por favor, igreja. Macedônia. 5, 7, 2 Coríntios. Por favor. O que é que está escrito aí? De preferência na área. Ok? Não, perdão. 7, 5, desculpa. 7, 5. 7, 5. Isso. Alguém pode ler aí? O que é que estão lendo aí? Quando nós chegamos aonde? Chegamos aonde, igreja? Nenhum alívio tivemos. Pelo contrário, em tudo fomos. É brincadeira, tem mais. Lutas por fora e temores por dentro. Olha para onde Deus levou esse homem, gente. Olha para onde Deus levou esse homem. Quando nós que é equipe missionária, fomos à Macedônia, chegamos à Macedônia. Em tudo, não foi em algumas coisas. Em tudo fomos atribulados. Em tudo. Lutas por fora, tremores por dentro. Havia lutas por fora e coisas por dentro. Não vai dar certo, você vai morrer. Situações contrárias, situações adversas. Olha onde Deus deu a visão a esse homem. Estamos enganados no que é evangelho, igreja. Estamos enganados. Eu acredito, creio, profetizo uma grande igreja, coisas grandes, coisas maiores, crescimento. Eu acredito em tudo isso. Eu acredito em todas essas coisas. Mas eu acredito também que Deus pode nos tirar de um conforto e nos levar a coisas como essa, igreja, por amor às vidas que estão aí. E quem irá por nós, que diz o Senhor, quem irá por nós? Eu vou aqui até os confins da terra. Antes de ir para o confim da terra, vamos lá para Santana, aqui pertinho. Vamos para a Ilha do Maruim. Lá para lugares aí mais adiante, aqui pertinho mesmo. Fui pregar uma vez, quando eu vi, estava na boca de fumo, 8 pessoas fumando maconha, cheirando crack. Eu no meio, digo, Senhor, vale mesmo, mas vamos embora. Pastor, ora por mim aí. Ora por mim que eu perdi um olho num tiro que eu levei. Eu digo, volta a enxergar, começa e está orando, e o povo, a maconha rolando. Situações adversas, situações contrárias, e outras mais eu podia contar. Coisas adversas. Olha onde o homem está. Entrei no presídio, eu não sabia. Fui pregar para a igreja. Fui pregar o evangelho no presídio. Eu, irmã Neide, vou lá fechar o presídio, ele ficou preso. Só depois das 14 horas. Quando o cara foi preso e não sabia. A Neidinha é muito calma, tranquila, né? Pense numa tranquilidade. Diz que eu estou preso, tá, minha filha. A gente só sai agora às 14. Vamos para cá. E o que a gente faz nessas 2 horas? Prega o evangelho. Vamos lá tocar fogo daqui nessas celas aqui. Coisa difícil. Coisas, situações contrárias. E foi uma bênção, a gente foi curada, a gente foi salva. Nem todo momento Deus vai pegar você e levar para a Europa, não. Nem todo momento a gente vai estar em lugares como que a gente quer, não. O que foi que ele disse para Pedro depois que Pedro se converteu? Ele disse, Pedro, em verdade, tu quando era jovem, cingia os teus lombos e ia para onde tu queria. Quando tu ficar velho, tu vai estender teus braços e tu vai para onde não quer. Foi a palavra que Pedro recebeu antes disso que ele disse, tu me ama, Pedro? Ele disse, amo, Senhor. De novo, Pedro, tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. Tu me amas? Apenas. Quando ele terminou de falar isso, é o capítulo de João, capítulo 19, exatamente do verso 18, aí ele diz a Escritura, aí ele falou as Escrituras e disse, em verdade eu vos digo, quando tu era jovem, quando tu era mais novo, tu ia para onde tu queria, cingiu a roupa e... Agora, quando tu envelhecer, tu é mais maduro, tu vai para lugares que tu não queres ir, mas tu vai. Então, vamos ter o cuidado, o zelo, por o chamado, porque um dia, quando chegarmos no céu, na eternidade, Deus não vai cobrar amor a você,
Por quê? Porque você já esteve aqui na terra. Deus não vai te cobrar fé, você já esteve aqui na terra. Mas tem uma coisa que Ele vai te cobrar e não vai deixar barato: talento. O pastor Moisés pregou um dia desse sobre isso aqui. Talento. Talento Ele não vai deixar barato, vai te cobrar. Ele vai cobrar, então temos que ver os talentos que Ele nos confiou, naquilo que Ele colocou em nossos corações. Agora, Paulo, voltando à minha ministração, como Paulo conseguia se desenvolver, mesmo diante de tribulações, em tudo, pela palavra, igreja. Olha o que Paulo fala, na mesma carta, 2 Coríntios, capítulo 4, versos 8, versos 9, versos 10. Paulo diz assim: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não abatidos. Perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Aí ele diz: levando o nosso corpo a morrer em Cristo, para que assim também a vida de Cristo se manifeste em nós. Ou seja, Paulo suportava essas adversidades, Paulo fortalecia em cima da palavra, no morrer de Cristo, no viver de Cristo. E ele continua no mesmo capítulo, 2 Coríntios 4, a partir do verso 16, 17 e 18, do livro de 2 Coríntios, como ele diz assim, que ainda que o nosso homem interior, ainda que o nosso homem exterior, é esse aqui, ele venha se corromper, deve haver um fragmento, alguma coisa dessa natureza, o homem interior se renova de dia e de dia. Só que no primeiro versículo eu pulei, que é o 16, o primeiro versículo ele diz: não desanimamos, pelo contrário. Aí ele diz: ainda, porque eu comecei nessa aí, né? Ainda que o homem exterior, agora entrei na linha, ainda que o homem exterior se corrompa, o homem interior se renova de dia e de dia, de dia e de dia. Aí ele diz: porque, olha, os problemas que Paulo encontrou lá na Macedônia, olha o que ele está dizendo no verso 17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando às coisas que se veem, mas as que não se veem, porque as que se veem é temporal, e as que não se veem é eterno. Como Paulo trabalhava nisso aí? Se fortalecendo na palavra. Quando você vai para Efésios, capítulo 6, no versos 10, todos conhecem. Quanto mais, irmão, sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Qual é o verso 11? Aí diz, revestindo. Olha como é que Paulo aguentava essas pancadas. Olha como é que Paulo sobrevivia a essa situação. Ele diz, revestindo de toda a armadura de Deus para enfrentar as ciladas do diabo. Olha o 13. Aí o 13 diz assim, as escrituras diz, revestido de toda a armadura de Deus para que possa enfrentar o dia mau. Depois de ter resistido e vencendo, permanecer firmes e inabaláveis. Ou seja, o revestimento. No mesmo capítulo, o verso 18 diz, olha como Paulo sobrevivia a essas situações. Olha como Paulo sobrevivia a essa adversidade. O verso 18 do capítulo 6 do livro de Efésios, nós estamos, ele diz, no mais, orando e suplicando em todo o tempo, não é algum, orando no Espírito, sendo vigilante e perseverando em oração. Foi assim que ele suportou. Foi assim que eles têm suportado a toda essa adversidade. Temos mais ainda para falar, temos ainda mais coisas contrárias. Para se falar, tem uma missidão, que Paulo foi um dos homens que mais foi abatido pela circunstância, homem que passou mais adversidades, homem que passou tantas situações contrárias. Temos mais ainda para falar. Quem conhece aquela célebre palavra, o espinho na carne, capítulo 12, a partir do verso 9, do livro também de 2 Coríntios. Quantos lembram disso aí?
que o próprio Deus, quando ele ora 3 vezes, e Deus dá uma resposta a ele, porque Deus não deixa você sem resposta. E a Bíblia diz que quando ele está orando, Senhor, eu orei 3 vezes para que me tire esse espinho da carne, que eu fui esbofeteado. E a palavra do Senhor, veio a palavra e disse: a minha graça te basta. Imagina essa voz suave do Senhor: a minha graça te basta, para que o meu poder se aperfeiçoe pelas tuas fraquezas, ou pelas tuas fraquezas. Deus não muda, mas o homem muda. Aí Paulo mudou. Aí Paulo diz: pois sinto prazer nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Porque tenho prazer nas injúrias, olha, tenho prazer nas necessidades, nas perseguições e nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, aí é que eu sou. Aleluia. Deus é bom. O apóstolo Paulo, ele estava em Damasco, foi perseguido, foi expulso, para ser mais exato. Quando ele chega em Jerusalém, ele é enxortado, também expulso. Tarso, a sua cidade, esquecido. Quando ele chega em Listra, ele é apedrejado e dado como morto. Olha as pancadas. Quando ele chega em Filipos, ele é preso e açoitado e preso. Quando ele chega em Tessalônica, essa região da Macedônia, ele é totalmente atribulado. Quando ele vai a Atenas, ele é tido como tagarela. Quando ele vai a Coríntios, ele é tido como um impostor. Quando ele volta a Jerusalém, ele é julgado. Manda para Cesareia. De Cesareia, volta para Jerusalém. Condenado a ir para Roma. Não sei nem se Roma é para o lado de lá. É condenado para Roma. Deve ser para cá, né? É condenado a ir a Roma. Na metade tem um naufrágio. Ele cai na ilha de Malta. Chegando lá, ele dá de cara com a serpente, que morde a mão dele, que pica a mão dele. Ele sai de lá vivo, porque disseram que ele ia morrer. E ele segue para Roma. Chega em Roma, algemado e preso. Agora, igreja, olha que palavra. No livro de Filipenses, capítulo 1, verso 12. Diz as escrituras assim, depois de tudo que eu falei, diz assim: irmão, tem algum irmão aqui? Quero certificar-vos, quero certificar a vocês, que tudo que foi falado aqui, todas essas coisas que me aconteceram, todas essas coisas contribuíram para o progresso, para o desenvolvimento, para o crescimento da igreja. Não há desculpa, igreja. Não há desculpa. Não há desculpa. Cadê o grupo louvor? Traz para cá o grupo louvor. Quero dançar na presença do Senhor aqui. Não há desculpa. Se você tem um chamado, valorize seu chamado. Ele é mais importante que a sua vida. Ele é muito mais importante que a sua vida. Porque caso do contrário, você terá prestar conta. O chamado de Deus, aquela passagem, capítulo 12, versos 11 de Apocalipse. A palavra do Senhor diz que já passou a metade da tribulação. Já se passou os 3 anos e meio. O anticristo já foi revelado, já quer entrar no trono de Deus, fazendo toda aquela parte todinha. A Bíblia diz que aqueles homens que pregavam o evangelho naquela época, eles venceram pelo testemunho da palavra e pelo sangue do Cordeiro. Mas não temeram, mesmo estando face a face com a morte. Eles fizeram o que Deus mandou. Seja a tua vida, seja o que for, tem que estar acima. Deus, o chamado tem que estar acima. Deus está sacolejando a igreja. Se fortaleça, se você tem um dom. A Bíblia diz, no 2 Coríntios, capítulo 5, agora é 5, versos 15. Ele morreu por todos. Para os que vivem, não viva para si mesmo, mas vivam para aquele que morreu e ressuscitou por eles.
Não é de qualquer jeito. Verso 17, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passou, tudo se fez novo. Verso 18, você conhece bem, todas as coisas provêm de Deus, que nos reconciliou com Cristo, consigo mesmo, e nos deu o quê? O ministério da reconciliação. Ora, a saber, Deus estava com Cristo, reconciliando o mundo, não imputando o pecado dos homens, mas nos deu o ministério da palavra. Se você não está entre os 5 dons ministeriais, você tem o ministério da reconciliação. Se você não está entre os 5 dons ministeriais, você tem a reconciliação, você tem o ministério da palavra. O apóstolo Paulo está colocando aí na nossa vida, para que a gente glorifique a Ele, independente do dia. E se você está entre os 5 dons, saiba que o pastor local vai descobrir esses dons em você. Saiba disso, você não vai ficar de fora. Há uma sensibilidade da igreja. Quando disseram que havia um dom apostólico nele, é para descobrir essas coisas e fortalecer e promover. Então não se sinta omisso, ou se sinta, não vou acontecer. Não, Deus está vendo, Deus está lhe procurando, Deus está se movimentando. Só precisa de você ficar de pé para que possa glorificar a Deus. A Bíblia diz que Ezequiel viu o céu aberto, o céu não está fechado, irmão. A palavra do Senhor não está fechada. Ele disse que viu a visão e Deus falou com ele, disse: filho do homem, fica de pé para que eu fale com você. Deus está dizendo: sai desse lugar, meu irmão. Sai do lugar que eu não te coloquei. Sai do lugar que você não é para estar, porque eu não vou te alcançar aí não. Tu tem que estar de pé, firme, avante, avançando no Senhor. Sai desse negócio. Ninguém me vê, Deus vê. Ninguém quer nada comigo, Deus quer. Deus não vê meus talentos, Deus vê. Deus tem uma particularidade com cada um de vocês, inclusive comigo, com todos aqui. Não é só com o pastor local, é com cada um, com cada pessoa. Cada um tem um valor, cada um tem uma peculiaridade particular da parte de Deus. Deus conta com você, igreja. Deus conta com você. O seu chamado, a graça que está sobre a sua vida. Se fortaleça. Jesus está voltando, igreja. Há uma voz no mundo está dizendo: Jesus está voltando. Vamos ficar de pé, igreja. Vamos cantar um louvor, que eu ainda quero que termine. Tem uma palavra final ainda para dar. Se comparará com a glória que há de vir. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar.
desejado aqui, mas nada se comparará com a glória que há de vir. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. O Messias aguardado, ele vem me buscar. O Messias aguardado, ele vem me buscar. Em breve Jesus no céu vai aparecer e todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos, acontecerá. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos, acontecerá. O Messias aguardado, ele vem me buscar. O Messias aguardado, ele vem me buscar. Aleluia. Igreja, vou encerrando. Capítulo 1 do livro de Apocalipse, a partir do verso 13 vai até o 18. Presta atenção. Diz as escrituras assim: João tem uma visão, está na ilha de Patmos, preso, mas Deus arrebatou ele pelo Espírito. Não se surpreenda se Deus te arrebatar em Espírito e te der visão nessa noite ainda, e te revelar coisas ainda essa noite, Rosi. Busca o Senhor ainda hoje. Busca o Senhor ainda hoje. E a palavra do Senhor diz literalmente como está escrito lá, diz que no verso 3 diz: eu vi no meio dos candeeiros, olha de novo a palavra meio, alguém semelhante ao Filho do Homem. Suas vestes eram de talares, cingido à altura do peito, e tinha uma cinta de ouro. De quem será que João estava vendo? E João continua dizendo: os seus cabelos, sua cabeça são branca como a névoa, como a alva. Seus olhos são como chama de fogo. Os seus pés são como ladrão reluzante, como saído de uma fornalha. E a sua voz é de muitas águas, são de muitas águas. A palavra do Senhor continua dizendo que ele tem, da sua voz sai uma espada afiada de 2 gumes. E disse ele: o seu rosto é como o sol do meio-dia. E ele disse: eu sou o primeiro e sou o último, João. Eu sou o primeiro e sou o último. E a palavra do Senhor diz que João, quando viu essas coisas, caiu como morto. E ele estendeu as mãos. Ele estendeu as mãos e disse: não temas, não temas, João. Eu sou o princípio, eu sou o fim. Eu estive morto, mas vivo,
mas vivo para todo o século dos séculos, e tenho na minha mão as chaves da morte e do inferno. Ó inferno, onde está a tua vitória? Ó inferno, onde está teu aguilhão? Não é a morte, não é o inferno que vai parar a igreja. Não é a morte, não é o inferno que vai parar aquilo que Ele preparou para você, aquilo que Ele preparou para a sua vida. Não é o inferno que vai lhe parar, porque o aguilhão da morte é o pecado, a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos deu a vitória. Ele te deu a vitória. Dá licença aqui, irmão. Dá licença. Cara, pode dar tua mão à tua esposa. Ele está orando. O Senhor está fortalecendo a vida de vocês. O Senhor está fortalecendo a graça sobre a vida de vocês. O poder do Espírito operando tudo aquilo que Ele preparou. Cubra o coração pelo poder do nome do Salvador Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. A graça fluindo. A graça fluindo. Fortalecendo a liderança da igreja. Fortalecendo naquilo que Ele mesmo preparou. É aonde Ele preparou. Graças fluindo ao nome de Jesus Cristo. Graça sobre graça, sabedoria operando em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Igreja, não desista. Não desista, igreja. Não desista pelo seu chamado. Não desista pelo aquilo que Deus colocou. Aos evangelistas, aos nossos irmãos que estão lá em Santana pregando o evangelho, os que têm da praia, acompanhado, Luau acompanhado. Não desista, porque a igreja está só começando. Tem coisas grandes a ser feitas na minha vida e na sua vida. Igreja, amo vocês. Até aqui falou o Senhor. A todos os missionários, todos os evangelistas da igreja, todo o corpo de Cristo aqui, que aprove a Deus ter escolhido, que fortaleça cada um de vocês. Assim eu deixo a palavra, entrego e digo: até aqui falou o Senhor. Abençoa a todos em nome de Jesus. Amo vocês. A paz.